bora então, sem muita enrolação, gente, falar logo sobre Vasco. Eu quero começar falando e trazendo, inclusive, boa notícia para aqueles que são favoráveis a uma venda da SAF. Para quem quer a venda do Vasco da Gama, essa notícia de fato é muito empolgante e tem todo o motivo do mundo para se empolgar com uma informação como essa, né, amigo torcedor Cruz Maltino? Qual é a situação que eu trago para você aqui na tarde, né, deste seu domingão? Há 2 semanas atrás, tivemos aí uma informação preocupante para o futuro do Vasco da Gama, pois aquela intervenção judicial no Vasco fez com que o Vasco não avançasse na venda para Marcos Lamacchia. E consequências vieram, né, com essa notícia, como, por exemplo, uma informação que influenciava diretamente com o dia a dia do Vasco da Gama. O Vasco, para você que não sabe, e essa imagem ela é muito clara, utiliza um avião da agência, da empresa aérea, melhor dizendo, da família Lamacchia, de José Roberto Lamacchia e Leila Pereira, que é o avião da empresa aérea Placar. O Vasco da Gama, amigo torcedor Cruz Maltino, vinha utilizando aviões fretados gratuitamente, tá? Inclusive por parte da família Lamacchia, para realizar voos de maiores distâncias. Ou seja, né, para a partida como, por exemplo, o que vai acontecer nessa semana, quinta-feira agora, contra o Vitória da Bahia em Salvador, o Vasco da Gama utilizaria o avião da Placar, o avião da família Lamacchia. Só que com todo o imbróglio judicial que preocupou muito os bastidores do Vasco da Gama, a briga política nos bastidores, a empresa aérea de José Roberto Lamacchia, que vinha cedendo esses aviões, comunicou que, com o imbróglio, não iria levar o Vasco para Salvador. Ou seja, não iria ceder os aviões para levar o elenco Cruz Maltino para o jogo contra o Vitória nessa próxima quinta-feira para o Barradão. Então a Vasco da Gama SAF, que já vinha passando por sérios problemas financeiros, teve um problema ainda maior para se preocupar, que foi o fato de ter que utilizar despesas, ter que gastar dinheiro para arcar com a viagem para a Bahia. Mas como na sexta-feira tivemos uma mudança nesse cenário, uma novidade, fato muito importante, a informação que eu trago a vocês na tarde deste domingo é que José Roberto Lamacchia voltou a colocar o seu avião à disposição do Vasco da Gama. Então, para a partida da próxima quinta-feira, na quarta-feira, pela parte da tarde, o Vasco da Gama, só ajeitar aqui para ficar melhor, o Vasco da Gama utilizará, amigo torcedor Cruz Maltino, um avião da família Lamacchia, da empresa aérea de José Roberto Lamacchia, para viajar à Bahia. Então, todo o cenário de caos político, nitidamente, né, amigo torcedor Cruz Maltino, está melhorando. É a liminar que caiu, é um novo técnico anunciado, é a saída de Hugo Moura, é o Vasco da Gama voltando a utilizar o avião da empresa aérea Placar. As coisas nitidamente estão acontecendo. Vamos botar aqui a foto aqui do Pedro Emanuel, que foi o técnico escolhido pelo Vasco, anunciado na última sexta-feira, e já chegou no Rio de Janeiro, já deu as primeiras palavras, inclusive será apresentado de forma oficial amanhã lá no CT Moacir Barbosa. Nosso Sérgio Quinte estará lá na coletiva de apresentação do Pedro Emanuel. Mas eu queria saber de vocês sobre esse treinador, né? Porque é muito pouco conhecido, até inclusive em Portugal, o trabalho dele como técnico. Ele até fez uns trabalhos em times menores, o Acadêmico, enfim, outros times lá. E os últimos anos estavam trabalhando muito no mercado da Arábia Saudita. Chegou a trabalhar no Al Nassr, junto com o Cristiano Ronaldo. Ele, como jogador, é um ídolo da história do Porto, foi um zagueiro campeão da Champions e também campeão mundial, tricampeão português. Mas como treinador, até você pergunta para a galera em Portugal, a galera não sabe muito bem do trabalho do Pedro Emanuel. Mas como é que você avalia essa contratação, Thiago? Eu, pelo menos, penso apenas o seguinte: vai uma escolha do Admar Lopes. Agora a gente vai ter que saber quem vai culpar caso o Pedro Emanuel não vá bem, né, Thiago? Com certeza, Emerson. Assim, Emerson, a minha expectativa é no sentido de que é um treinador que já tinha demonstrado interesse de vir para o Brasil em entrevistas, né? Acho que, salvo engano, para a ESPN. E é um treinador novo, né? Com certeza com gana de vencer e jovem, né? Eu sei, fiquei acompanhando aí na internet que ele fez parte como jogador daquele Porto, né? Que o Carlos Alberto foi campeão da Champions, né? E agora é apoiar, né? Torcer para que ele possa implementar a sua metodologia e que tenha sucesso nesse novo trabalho. Michel, hoje o Jean fez
a corda vascaína falando um pouco sobre isso, né? De dar um pouco de voto de confiança, porque a gente às vezes não conhece, tudo que a gente não conhece, a gente meio que fica com dois pés atrás, principalmente no Vasco, né? Tanto que muita gente já fazendo comparação com o Álvaro Pacheco, com o Ricardo Sapinto. Como é que você avaliou essa contratação, Michel? Deixa eu só perguntar, tá legal aí a voz e áudio meu, que eu estou vendo Tá ok, travado, tá direitinho. Então, show de bola. Olha, em primeiro lugar, eu acho que não tem contexto com Boina, porque o time do Vasco era bem inferior, ao meu ver. Outra questão também, uma pessoa que quer muito aquilo, isso daí influencia, todos nós na nossa profissão sabemos, a vida, né, nos ensina isso, que às vezes, né, nem sempre os melhores alcançam as melhores coisas, mas sim os mais experientes, mais passados. Então, essa luta aí que eu estou vendo do próprio treinador, de vir, de querer conquistar algo, ela é algo muito, muito, muito interessante. Outra questão também é que o plantel do Vasco, ele assim, é até redundante quando eu falei do Álvaro Pacheco, mas ele está bem melhor realmente do que aquela época, né? A única coisa que nos causa certa apreensão é que nós não temos tempo, né? E o Vasco sofre de uma maneira muito, muito... A pressão do Vasco é sempre muito maior quando nós estamos na zona do rebaixamento. Então, isso, de alguma forma, que nos leva a ter uma tensão maior. A tensão caiu aqui. Tá meio variando a tua internet aí, Michel. Dá uma olhada aí, daqui a pouco o Michel volta aqui, que a internet dele deu uma variada lá. O Richardson, a situação também da chegada do treinador me parece também uma situação que começa a desatar alguns nós, né? Porque com a saída do Pedrinho do comitê de administração da SAF, depois da liminar, o Vasco meio que parou todas as negociações. E com a chegada do treinador, talvez o Vasco consiga já desamarrar esses nós e buscar novas contratações, até para dar armas para o treinador que está chegando aqui no Brasil poder fazer um bom trabalho, né, meu parceiro? Sim, Emerson. Claramente o que você está dizendo aí é extremamente correto. Só que eu acho assim, que o Vasco não esperaria um treinador. Se o Vasco tivesse passado todo esse tempo sem treinador, mas tivesse o Pedrinho na SAF, junto com aqueles que foram afastados, não tivesse esse imbróglio jurídico, eu creio que o Vasco já teria trazido alguns jogadores, porque não ia depender só de treinador para isso. E assim, minha opinião sobre o técnico, eu vou ser um pouco polêmico. Eu acho que ele, em teoria, já chega no Vasco demitido. Porque assim, a rejeição da torcida, pelo que eu vi nos grupos de WhatsApp, na internet, é enorme por causa de quê? Dos números deles. Um treinador que tem mais derrotas do que vitória na carreira. Então, a torcida do Vasco já está apreensiva com isso. A única coisa que deixa ele, Emerson, em benefício da dúvida, é por a gente não conhecer. Assim como seria Roger Machado, Jair Ventura, esses outros técnicos que a gente já conhece, e também chegaria com o rótulo de demitido. Não, embora aquele trabalho dele fosse mal, mas já chegariam com o rótulo de demitido. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Por isso que ele já chega com essa dificuldade. Foi assim com o próprio Bonia. Eu me lembro aqui que eu assisti numa live, um pós-jogo Vasco e Flamengo, daquele 6-1, você foi um dos que defendeu, que disse que, pelo aquele resultado, pelo que ele tinha feito, o Álvaro Pacheco deveria ter sido demitido naquele dia, porque eu concordo com você. E até seria. O que manteve o Álvaro Pacheco um pouco mais tempo no Vasco foi porque a torcida do Vasco não conhecia. Infelizmente, a primeira impressão foi da pior, mas a gente não conhecia, então deram mais um tempo a ele, entendeu? Eu acho que o Emanuel aí chega com a mesma coisa, o Pedro Emanuel. A gente não conhece, então a gente faz um julgamento pelo número que a gente conhece dele. Já viu no SofaScore, em qualquer grupo aí, no Premier, vários cantos aí, entendeu? Então a gente não pode fazer o julgamento do técnico, a gente tem que ver o que ele vai produzir. Mas assim, eu estou um pouco preocupado, mas com as informações até que o canal já trouxe, que o Flávio conseguiu um ex-jogador dele falando bem direitinho, já me manteve mais tranquilo. Vamos ver, vamos viver num dia de cada vez e esperar que o reforço nos ajude.
Sem dúvida. Assim, até pra galera que tá chegando aqui no chat, mais de 1.100 aparelhos conectados, pedindo pra galera deixar o like, se inscrever no canal para falar um pouquinho mais sobre esse Vasco. Thiago, tem um detalhe que para mim chamou muita atenção, não sei se vocês viram o vídeo ontem da Vasco TV, na chegada do Pedro Emanuel no CT, ele, a comissão técnica dele toda, e também aproveitaram também para mostrar um pouco da chegada do Pedrinho, né? Depois de tudo que aconteceu, dos efeitos da liminar terem sido suspensos, o Pedrinho também foi ao CT, abraçou profissionais, abraçou jogadores, abraçou o pessoal que trabalha também lá no CT. Me pareceu, logicamente, que é um vídeo apenas com alguns cortes, um vídeo editado, mas me pareceu um ambiente um pouco mais anímico positivo, sabe? Eu acho que o clima, até por conta da volta do Pedrinho, de ter um novo treinador, me parece um clima um pouquinho mais agradável para o time trabalhar e tentar, quem sabe, pontuar nesse jogo de quinta-feira, né, Thiago? Com certeza, Emerson. Eu não tenho dúvida de que o Pedrinho ele é bem quisto dentro lá de São Januário, né? Tanto por ser funcionários como por atletas, né? Ele é muito sincero, é muito verdadeiro, parece ser um bom amigo e com certeza os jogadores e trabalhadores ficaram, né, incrédulos com o que aconteceu e obviamente torceram pela volta do Pedrinho, né? Então, assim, você vê pelas imagens que de fato ele é muito bem quisto por todos lá em São Januário. Bora começar o vídeo falando um pouquinho aí sobre Sub-20, porque nessa terça-feira o Vasco volta a campo aí pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro, né? O jogo de ida na semana passada, o Vasco acabou perdendo por 1-0 para o Cruzeiro lá em Minas Gerais. E aí, nessa terça-feira, às 3 horas da tarde, em São Januário, o Vasco tem o jogo da volta, tem que vencer o Cruzeiro para chegar às semifinais do Brasileirão, né? O Vasco vem bem, é um dos principais times aí da competição, vem jogando muita bola, só que tem um detalhe, né? Muitos meninos do Sub-20 que eram titulares subiram para o profissional, Bruno Lopes, o Wallace Falcão, Ramon Rick, o próprio Zuccarello, né? Então, né, o time deu uma desfalcada, a gente não sabe ainda se esses garotos aí vão ser incorporados para o jogo dessa terça-feira ou se o Vasco vai mantê-los no profissional. Fato é, terça-feira, 3 da tarde, tem esse jogão aí entre Vasco e Cruzeiro, né? O Vasco aí precisando dessa vitória. Mas falando agora sobre o jogo de quinta, né, cara? Quinta retorna o Campeonato Brasileiro, Vasco e Vitória da Bahia fora de casa, né? Pelo retorno aí da competição, o Vasco já vai ter o novo treinador, né, o Pedro Emanuel, no comando da equipe. Ele que a partir de amanhã já começa a dar os seus treinamentos, já começa ali o dia a dia do clube. É óbvio que o trabalho do Lazzaroni nesse primeiro momento, né, que é o treinador interino, né, que é o auxiliar técnico ali do Vasco da Gama, vai ser muito importante para ele aos poucos ir passando todos os detalhes dos jogadores, como eles estavam treinando, né, qual era a formação que ele estava utilizando nesse primeiro momento. Então, esse trabalho em conjunto do Bruno Lazzaroni e do Pedro Emanuel vai ser crucial nesse começo, nessa transição de trabalho. Mas até quinta-feira a tendência é que o Pedro Emanuel já esteja ali mais confortável, mais tranquilo, né, e que ele possa comandar a equipe na beira do campo aí nessa partida contra o Vitória da Bahia. A gente não vai aqui ainda tentar cravar uma escalação, é muito cedo, né? Algumas coisas importantes são: o lateral esquerdo Paulinho, recém-contratado, está à disposição e vem sendo muito elogiado aí no dia a dia, nos treinamentos. O volante Jair é outro que também estará à disposição do treinador. Fez o jogo treino no último sábado, atuou normalmente, sem dores, e é mais um reforço aí que o treinador Pedro Emanuel vai ganhar aí para essa partida de quinta-feira. E agora é aguardar, né? É esperar um pouco mais para a gente poder, né, ter em mente como que vai ser esse início de trabalho nessa primeira partida, que já vai dar para a gente ali um pouquinho, né, um gostinho do que a gente vai poder esperar desse comando aí, né, desse treinador português recém-contratado.